Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você deve fazer em Berlim se você só tiver um dia. Oi! Então, para começar, antes de mostrar tudo que eu fiz em Berlim com um dia só de viagem, eu queria dizer para vocês que eu estou no Brasil. Se você já viu aqui, o cenário tá um pouco diferente. Agora esse já deve ser o quinto ou sexto vídeo que eu estou lançando. Mas se você não sabe que eu tô no Brasil, é porque você não me segue no Instagram. Então me segue lá no Instagram, aproveita, deixa um like, se inscreve aqui no canal. E vai lá me acompanhar, porque eu faço stories em tempo real. Já tem um monte de vídeo que eu soltei aqui do Brasil, então clica aqui pra ver. Então, pra começar, se você só tiver um dia em Berlim, você tem que planejar muito bem o que você quer fazer. A gente não planejou tão bem assim, mas a gente queria visitar os pontos mais turísticos da cidade. Então, começamos pelo Portão de Brandemburgo. O Portão de Brandemburgo foi construído há muito tempo atrás, foi pelo Jorge II da Prússia, o rei Jorge II da Prússia. Ele instaurou o Portão de Brandemburgo como símbolo de guerra contra um outro país. E acabou que isso evoluiu com o tempo. Ele foi super danificado na época da Segunda Guerra Mundial e ele também ficou inacessível na época do Muro de Berlim, mas em 2000 e 2002 ele foi restaurado e hoje em dia ele é até um símbolo de unidade e paz na Europa inteira. Então assim, é um símbolo de Berlim e ele é maravilhoso, a construção é incrível. Quando a gente passa do Portão de Brandemburgo, a gente dá de cara com um parque bem bonito e também lá nesse parque tem, quer dizer, nessa rua na frente do Portão de Brandemburgo, tem uma estátua de uma guria que pede paz. Então essa estátua foi colocada lá por um artista, foi a pedido dos governos e tudo, mas ela foi colocada lá por um artista e ele pedia paz e a estátua, a guria pedia paz, né? A guria da estátua pedia paz, então isso foi ouvido depois, que foi bem na época do fim da Segunda Guerra Mundial. Eu achei a história interessante. E aí do lado dessa estátua tem um parque super bonito, e aí de um lado você vai ver o Palácio do Reichstag. Eu não sei falar alemão, então vai ser assim que eu vou pronunciar, mas já tá escrito aqui. E é um palácio belíssimo, tem uma construção neoclássica super bonita. E dá pra você visitar lá dentro também, eu acho, se eu não me engano, é 20 euros mais ou menos por pessoa. E é um tour guiado, então deve valer super a pena. Como a gente só tinha um dia, a gente não foi. E se você seguir pro outro lado do parque, você vai dar de cara já com o Memorial dos Judeus Mortos na Segunda Guerra Mundial. Dentro do próprio parque existem alguns monumentos, justamente em homenagem a essas pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que não foram só os judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial por causa das obras nazistas. Então existem muitos monumentos espalhados por Berlim a respeito disso, mas assim, o mais conhecido é o monumento aos judeus mortos na guerra. E gente, é absurdo assim, quando você vê aquelas imagens, não dá a dimensão do que é. Quando você tá lá é claustrofóbico. Eu fico emocionada um pouco porque a gente, sabendo da história, não tem como não se emocionar por lá, sabe? Porque é muito pesado mesmo. O artista que construiu, ele tentou dar a impressão de claustrofobia mesmo, pra você sentir um pouco do que, enfim, aquelas pessoas sentiram. E foi exatamente essa sensação que eu tive, assim, eu e minha prima, a gente tava lá e a gente tentou sair o mais rápido possível porque incomodou, sabe? Uma coisa que é interessante é que embaixo desse monumento tem um museu, é um museu bem pesado, ele tem muitas histórias reais, assim, são pessoas que estavam passando, enfim, pessoas que deram depoimentos e ele é de graça, ele é gratuito durante a semana, então vale a pena ir lá. Novamente, como a gente não tinha muito tempo, a gente preferiu não ir, mas eu acho que vale a pena. Eu tenho muita vontade de voltar a Berlim para fazer mais esses passeios, mas como a gente só tinha um dia, então foi isso que a gente fez, a gente passou direto. Depois disso a gente foi visitar o Checkpoint Charlie. O Checkpoint Charlie é uma parte bem legal, assim, eu achei bem legal a estrutura. Eles deixaram esse checkpoint, era como se fosse uma base militar, uma pequena base militar,
foi crescendo com o tempo, porque era exatamente a parte onde os estrangeiros passavam pro lado, os estrangeiros do lado ocidental, que era a parte capitalista, passavam pro lado oriental com autorização. Então, franceses, italianos e afins que precisavam interagir com a parte oriental, né, que era a parte socialista de Berlim, quando ela estava dividida pelo muro, eles passavam por esse checkpoint. O checkpoint existe até hoje, não exatamente como tudo foi feito, ele é a primeira versão dele, ainda tá lá. Depois ele foi crescendo bastante, foram feitas várias modificações para ele se adaptar à quantidade de pessoas que tentavam passar. E uma coisa que eu não gostei de lá é que as pessoas tornaram aquilo como se fosse um ponto turístico para você tirar fotos brincando, sabe? Então você entra por lá, você vai lá, vai estar todo mundo tirando foto e como se não tivesse sido nada, sendo que aquilo ali foi um símbolo de muita coisa, sabe? Esse checkpoint foi um dos que teve mais, que foi mais alvo de tentativa de escape mesmo. Então tinha... isso tudo tá explicado no museuzinho que tem do lado. Então tem uma parede com várias explicações, assim, com várias fotos e tudo. E até uma parte do muro de Berlim tá por lá. E o que eu achei difícil é porque muitas pessoas tentaram escapar do lado oriental, que era a parte mais pobre, infelizmente, pro lado ocidental por esse lugar. Então tinham várias tentativas de fuga. E esse foi um dos locais que mais receberam essas tentativas, então eu acho que não é pra você achar que é um ponto turístico como se fosse, tipo, tira uma foto minha aqui bem bonita, porque, sei lá, é um símbolo de resistência e é um símbolo de, sei lá, é parte de uma história muito tensa que aconteceu em Berlim e eu não gosto muito disso. Eu gravei, é lógico, porque, enfim, eu acho legal mostrar essa parte da história, mas, sei lá, não gosto muito das pessoas tirando fotos sorrindo, achando massa, não sei, não gosto muito não. Mas, como eu falei, se você for visitar essa parte, vale a pena você ir um pouquinho pra direita, tem a basezinha tá aqui, e aí você vai pra direita, assim, atravessa a rua na direita, tem uma partezinha que tem, primeiro tem uns souvenirs, assim, mas tem bastante parte da história sendo explicada por lá, então vale a pena dar uma conferida. Depois de visitar o Checkpoint Charlie, eu te recomendo aí no Muro de Berlim. Muitos restaurantes, então por isso que eu acho que essa é a melhor hora pra você ir, porque é bem a hora do almoço, se você fizer o que a gente seguiu. Então a gente foi pro Muro de Berlim. Ele fica numa parada bem afastada da cidade, então é importante que você compre os trens A, B e C, o transporte público da zona A, B e C. Então eu acho que vale a pena você garantir isso. E fica numa parte da cidade que eu achei um pouco estranha e eu vou explicar isso no final do vídeo, então fica até o final do vídeo pra você saber a minha história. A gente foi pra lá e o que eu achei incrível foi a solução que eles deram pro Muro de Berlim. Então, uma parte do muro tá lá, uma parte original do muro, você tem a dimensão do tanto que é alto o muro e, enfim, da maneira como eles fizeram isso, sabe, cortando lugares que tinham famílias, eles cortaram no meio, assim, aí metade da família vai ficar para um lado, metade da família vai ficar para o outro, e a altura era tão grande que a gente vê algumas fotos às vezes, né, das pessoas tentando levantar a criança, assim, pro outro lado ver, mas até assim eu não consegui ver como é que eles faziam isso, sabe? Então, é isso, mas eu achei legal a solução que eles deram, botaram vários grafites, né, várias artes, tem arte do mundo todo e coisas que normalmente se relacionam à paz, a tudo que se passou, né, e ao que não deve acontecer de novo. A gente não deve deixar isso acontecer de novo, então eu achei bem legal, é bem interessante, tem aqueles grafites famosos que a gente conhece, né, aquelas pinturas famosas que a gente conhece. E eu achei bacana, eu achei legal. Agora, o que eu não achei legal desse lado é que a sensação que eu tive é que onde o muro passa, as coisas ficaram ótimas em volta. Então você vai ter prédios grandes, você vai ter o prédio da Mercedes lá, vai ter uma arena da Mercedes, tem um shopping enorme, que inclusive foi nesse shopping que a gente comeu, e eu vou falar um pouco mais depois, mas
a sensação que eu tive é que o muro ainda existe ali, só que a diferença é que agora eles são prédios bonitos, sabe? Ele tá na forma de prédios bonitos. O turista que vai lá acha que a cidade continua maravilhosa ali do lado. Então você vai ver os prédios bonitos, você vai ver pessoas andando e tal. Só que se você se afasta um pouquinho disso, não precisa ser muita coisa, tá? É só você, em vez de entrar pela parte rica do shopping e sair do outro lado, e você entrar pelo outro lado, já vai ser muito esquisito. Porque existem muitos moradores de rua nessa parte, e a sensação que eu tive foi que eles, tipo, esqueceram a cidade ali, entendeu? A sensação que eu tive é que eles esqueceram a cidade ali. Se você andar por perto do muro, você vai achar tudo maravilhoso, mas você andando um pouquinho mais, você já vai entrar em parte de tráfico de drogas, muito morador de rua, e chega a ser perigoso no final, porque a gente andando por lá, a Duda foi vítima de assédio, as pessoas começam a falar com a gente, elas estão muito drogadas, elas estão muito bêbadas, e eu senti um pouco de negligência, assim, do governo, eles, tipo, deixarem uma parte que é perto de uma estação central, as pessoas simplesmente ao léu, assim, sabe? Não tem nada que as ajude a sair dali. E o que eu falei com o pessoal ao redor é que eles têm políticas, tipo, a polícia vai pra lá e tira todo mundo de lá e daqui a pouco tá todo mundo lá de novo. Mas é que, gente, é por falta de opção, sabe? E isso reflete muito ainda a parte do Muro de Berlim. Essa parte que eu tô falando, ela é da parte oriental da cidade, então ainda é uma parte que é um pouco mais pobre, que foi um pouco desfalcada por causa dessa parte do muro. Então eu senti que falta um pouco de cuidado com essas pessoas e que, infelizmente, eu e a minha prima, a gente não se sentiu segura de ficar hospedada por lá, porque a gente tinha um hostel reservado por lá, mas a gente não se sentiu segura. A gente trocou de hostel porque duas gurias andando sozinha durante a noite, com muito tráfego ao redor, não ia ser tranquilo, sabe? E a gente preferiu mudar de lugar. E chega a ser triste de falar isso, porque passa muito pelo preconceito, né? Mas, infelizmente, a gente não tava se sentindo bem, a gente não tava se sentindo segura, então a gente resolveu mudar. Mas fica aqui a minha reflexão. Eu sinto que o muro ainda existe, sim, e ele existe na forma de prédios bonitos pra turista ver, sabe? Eu até escrevi isso no Instagram e, sinceramente, foi uma coisa que me entristeceu muito, porque esse foi a nossa primeira visão de Berlim. Então, é um negócio que ficou na nossa cabeça e que vai continuar, sabe? Tenho vontade de ir pra Berlim, mas sei lá, ainda me choca um pouco. Estava aqui me preparando já pra gravar outro vídeo. Vou ficar aqui com o cabelo preso mesmo. Mas eu esqueci de falar do restaurante que a gente comeu lá em Berlim. E eu quero falar porque é um restaurante muito gostoso. A gente comeu no Peter Pan. E, gente, a decoração do restaurante é maravilhosa. O local, o lugar, assim, é super bem decorado, super bonito. As pessoas são muito simpáticas lá dentro. A moça falou inglês com a gente. Tinha um cardápio em inglês, então show, pra quem não fala alemão. E o preço era bem ok também, 15 euros pra gente comer um hambúrguer com batata, suco e a sobremesa inclusa. E isso foi num sábado, se eu não me engano. Então achei bem ok, a comida tava muito gostosa, mas assim, muito gostosa mesmo. Eu recomendo muito o iogurte de sobremesa, muito bom, de verdade. Eu queria ter voltado lá. Então vale super a pena, recomendo muito o lugar, é muito legal. E é isso. Tchau pra minha intervenção. E aí, quando a gente trocou de hostel, a gente saiu desse hostel que tava nesse local um pouco esquisito, a gente trocou de hostel e a gente foi pra perto da Alexanderplatz, que é onde você consegue ver aquela torre bonita de Berlim. E nesse hostel, cara, a gente pagou caro, mas a gente decidiu ficar sozinha no quarto, eu e ela. E a gente alugou um quarto que foi muito sensacional, tipo, muito sensacional. A gente tinha uma cozinha só pra gente. Vou mostrar o tour pra vocês, eu acho que é mais fácil. Eu acho que eu não posso sair daqui sem mostrar pra vocês. Gente, meu cabelo hoje acordou uma merda. Mas enfim, eu não posso sair daqui sem mostrar pra vocês o nosso quarto, porque vai ser uma parte importante desse vlog. E eu não gravei muita coisa do dia, então, enfim, Berlim foi um pouco complexo na nossa vida. Então eu vou mostrar pra vocês o quarto. Então, tá tudo bagunçado porque a gente tá usando o quarto, né? Mas aí quando você entra, enfim, a porta tá aqui, essa é a visão. Quando você entra, tem essa cômoda aqui com as gavetas. Você pode colocar suas coisas aqui dentro e tal. Aí lá tem uma sapateira. E aqui tem a cama, que é uma cama de casal,
Só que, enfim, né, pessoas dormiram aqui. Não é mesmo, querido? E é isso. E aí, quando você sai, tem esse corredor enorme aqui. Então, a primeira porta vai ser do banheiro. A segunda é a cozinha. E a gente divide com outro apartamento de 2 pessoas. Indo pra cozinha, a gente tem essas 4 cadeiras e tal. E, gente, é uma cozinha completa. Ó, tem geladeirinha, a gente tá com as nossas coisas aqui dentro e tal. Então, a cozinha é completa. Tem panela, um fogão, um talher aqui. Enfim, tem tudo. Tem tudo aqui. A gente usou ontem. Vamos ter que guardar a louça já já. Então, eu achei ótimo. E pra terminar, tem um banheiro. Então, o banheiro tem uma banheira, tem um chuveiro ali em cima. E é um banheiro bem bom. Porque, enfim, tem bastante espaço. Coisa pra botar assim. Então, gostei bastante. Recomendo. Então, esse hostel já era de uma rede que eu já conhecia de hostels, que é a St. Christopher Inn. Eu já tinha ficado em Londres nesse hostel 2 vezes, inclusive, então foi uma rede que a gente já conhecia, que eu confiava, então foi pra isso que a gente procurou. E a gente pagou 70 euros por noite, então ficou 35 pra cada uma. Sendo que no outro hostel a gente tava pagando 21 por noite, mais ou menos, e a gente perdeu o dinheiro. Então, a gente pagou 35 cada uma por cada noite nesse hostel novo e, gente, sensacional, amei, eu recomendo demais. O café da manhã não tava incluso, mas se você pagar uma taxa pequena, ele entra. Se você reservar online, se você reservar no site do hostel, o café da manhã fica de graça. Então eu recomendo demais o lugar, a gente gostou muito e a gente se sentiu muito aliviada de estar por lá. Ele fica muito perto de uma parada de metrô e muito perto da Alexanderplatz, então vale a pena, é um bairro bem mais seguro, bem mais tranquilo, então acho que vale a pena. E é isso, se você ainda tiver tempo, eu te recomendo sair durante a noite pra conhecer a cidade à noite. A gente preferiu não fazer, de novo, a gente passou por um pouco de perrengue no início, a gente ficou um pouquinho com medo, então a gente não fez. Mas a gente no dia seguinte de manhãzinha, que era o tempo que a gente tinha, a gente visitou a Berliner Dom. Que é a igreja de Berlim, né, a Catedral de Berlim. Eu acho que vale super a pena você entrar nessa catedral, mas de novo, a gente não tinha tempo. E eu acho que ver ela de noite também vale muito a pena, assim como o portão de Brandemburgo. Então é isso, essas são as minhas dicas pra você que só tem um dia em Berlim. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E se você quer comentar alguma coisa sobre Berlim, deixa aqui nos comentários também que eu vou adorar saber. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, a gente tem vídeo toda quarta e domingo às 18 horas. E normalmente os vlogs de viagem saem no domingo, então tem bastante conteúdo aí pra vocês. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!